Olá a todos, sejam novamente bem-vindos ao nosso canal Instituto Gaudiya Vaishnava de Educação, pertencente à ISKCON. Meu nome é Mahakrishnanam Das e a gente está falando de algum lugar do mundo, né? Especificamente de Londres, Soho. Então nós estamos continuando a nossa saga aqui com o Uddhava Gita. Quem quiser mais informação sobre o Uddhava Gita, vejam o primeiro vídeo dessa série nesse canal. Esse já é o vídeo número 15, como vocês estão vendo. Então, o Uddhava Gita é uma sessão muito especial de conhecimento falada por Krishna, divindade suprema, suprema personalidade de Deus, para Uddhava, seu ministro e amigo íntimo e um grande devoto, né? Então, nós já estamos com 15 vídeos e ainda vão vir mais nessa série. Tá? Então esse capítulo é o capítulo 21 que a gente vai trabalhar nesse vídeo. E o título desse capítulo no Srimad Bhagavatam é O Senhor Krishna explica o caminho védico. Basicamente, Krishna vai estabelecer o que é Dharma e o que é Adharma nesse capítulo, e ele vai estar conectado com o capítulo anterior. É só vocês procurarem nosso vídeo anterior, o vídeo 14, que aí vocês vão ter a linearidade de como chegou até aqui a discussão. Então aqui o verso 1. A Suprema Personalidade de Deus disse: aqueles que abandonam os métodos para me alcançar, que consistem em serviço devocional, filosofia analítica, aqui no caso Sankhya, e execução regulada dos deveres prescritos, em vez disso, impelidos pelos sentidos materiais, cultivam um insignificante gozo dos sentidos, de certo padecem o contínuo ciclo de existência material, ciclo de nascimentos e mortes. Então esse foi o primeiro verso do capítulo. Então aqui Vishwanath Chakravarti Thakur dá uma introdução nesse primeiro verso, falando, dando um overview, dando uma visão geral, né, sobre o capítulo. Aqui o Senhor Krishna condena aqueles que simplesmente trabalham duro para alcançar a gratificação dos sentidos, que é o que ocorre com a maioria das pessoas, esmagadoramente, com a maioria das pessoas esmagadoras hoje em dia, né? Trabalham para a gratificação do gozo dos sentidos sem nenhuma preocupação com o progresso espiritual. O serviço devocional está diretamente sob o abrigo da Suprema Personalidade de Deus, enquanto o cultivo do conhecimento especulativo leva à concepção impessoal do Brahman e da verdade absoluta. Executando suas tarefas sem apego aos resultados, a pessoa também se desapega dos desejos fruitivos. É o primeiro passo, né? Karma Yoga. Por outro lado, aqueles que trabalham duro com a esperança de governar um reino ou desfrutar de prazeres celestiais, certamente continuarão no caminho da existência material. Constância e honestidade. Aqui o verso 2, declara-se que a firmeza na própria posição é a verdadeira piedade. Sempre estar fixo no seu voto, estar fixo na posição religiosa aqui no caso, né? Ao passo que desviar-se da posição devida constitui impiedade. Dessa maneira podem-se determiná-las de modo definitivo. Então tem uma discussão como essa, né, no capítulo 18 da Bhagavad Gita, né, a questão de cumprimento do próprio dever e não aceitar o dever de outro. Ó Imaculado Uddhava, a fim de compreender o que é apropriado na vida, deve-se avaliar um dado objeto dentro de sua categoria particular. Assim, ao analisar os princípios religiosos, devem-se considerar a pureza e a impureza do mesmo modo. Das atividades ordinárias deve-se distinguir entre o bem e o mal, e para garantir a sobrevivência física deve-se reconhecer o que é auspicioso e o que é inauspicioso. Então Krishna puxou esses conceitos aqui, ele trouxe para nós esses conceitos, e nos próximos versos ele vai explicar o que são esses conceitos.
Então, o significado, Hridayana Maharaj dá. O Senhor Krishna, neste verso, que alguém ainda apegado ao corpo e mente materiais não pode abandonar artificialmente os deveres prescritos de Karma Yoga. Da mesma forma, quem é neófito na vida espiritual, que está apenas começando a realizar a ilusão da vida material, não deve tentar pensar artificialmente nos passatempos íntimos do Senhor, ou seja, em Krishna Lila, 24 horas por dia, imitando a fase de Prema Bhakti, a fase que os devotos já estão puros, né, os Paramahansas, os grandes devotos. Deve-se antes cultivar o conhecimento analítico, Sankhya, sobre o mundo material, através do qual se abandona o apego ao corpo e à mente materiais. Então, no começo, é importante você ter essa discriminação, essa análise racional sobre o mundo. Apesar do exame cuidadoso do que é favorável e desfavorável socialmente, todo o meio social do indivíduo desaparecerá com o passar do tempo. Da mesma maneira, grandes religiões surgem e desaparecem no decurso da história. Portanto, a mera religiosidade, a perícia social e financeira ou a forma física não podem outorgar a verdadeira perfeição da vida. Existe um bem transcendental além do bem relativo do mundo material. Então, todas essas questões que aparecem no mundo, né, piedade, o que é inauspicioso, o que é inauspicioso, o que é puro, o que é impuro, tudo isso é relativo e temporário. Então, a pessoa inteligente, a pessoa de discriminação madura, ela vai buscar a raiz, né? O que sempre permanece, né? Qual seria a base, o denominador comum de todas essas questões duais. Portanto, a mera religiosidade, perícia social e financeira ou a forma física não podem outorgar a verdadeira perfeição da vida. Existe um bem transcendental além do bem relativo do mundo material. Qualquer pessoa sã aceita a necessidade prática imediata da discriminação material. Ainda assim, deve chegar por fim à fase transcendental de consciência de Krishna, onde a vida é eterna, plena de bem-aventurança e conhecimento. Então, por mais que a pessoa seja madura e consiga ser discriminativa e entender o mundo, ainda assim há necessidade de se buscar a raiz do mundo. Sankhya Yoga, verdadeira Sankhya Yoga, tem que levar a Bhakti Yoga. Qual que é a raiz do mundo? A suprema personalidade de Deus. Entre os lugares, aqueles que não têm o antílope malhado, os que são destituídos de devoção aos brahmanas, os que possuem antílopes malhados, mas carecem de homens respeitáveis, províncias como Kikata, e lugares onde se negligencia a limpeza e os ritos purificatórios, onde são preeminentes os comedores de carne, onde a terra é estéril, são todos considerados terras contaminadas. Então aqui verso 8 falando que é contaminado, que não é contaminado. Então agora nós vamos ter uma citação de Madhvacharya bem interessante. Srila Madhvacharya cita a seguinte passagem do Skanda Purana. Pessoas religiosas devem residir dentro de um raio de cerca de 13 quilômetros de algum rio, oceano, montanha, eremitério, floresta, cidade espiritual, como Vrindavana, Mayapur, não como Londres, ou lugar onde se encontra a Shalagramashila muito bonita. Deve-se considerar que todos os outros lugares são Kikata, ou contaminados, mas se mesmo em tais lugares contaminados encontram-se antílopes negros e malhados, pode-se residir aí, contanto que pessoas pecaminosas também não estejam presentes. Mesmo que haja pessoas pecaminosas presentes, se o poder civil está nas mãos de autoridades respeitáveis, isso é muito comum hoje em dia, né? Praticamente unânime, né? Pode-se permanecer lá. Da mesma forma, pode-se residir onde quer que a deidade de Vishnu esteja devidamente instalada e seja adorada, que no caso são os templos, né? Nesta passagem, o Senhor fala em detalhes sobre o tema da piedade e do pecado, que baseiam em pureza e impureza. Dessa maneira, descreveram-se aqui os lugares de residência puros e os contaminados.
Dharma e Adharma relativos às dualidades materiais. Então vamos ler no Srimad Bhagavatam, dos versos 9 ao 18. Aqui o verso 9 do canto 11, capítulo 21. Considera-se que um tempo específico é puro quando é apropriado ou em virtude de sua própria natureza ou devido à obtenção de parafernália conveniente para a execução do próprio dever prescrito. Aquele tempo que impede a execução do dever é considerado impuro. Aqui um highlight no significado de Charadeva. Após discutir os lugares puros e os impuros, o Senhor agora trata das diferentes qualidades do tempo. Certos momentos, tais como Brahma Muhurta, que são as últimas horas antes do nascer do sol, aquela hora, 4 da manhã, 3 da manhã, são sempre auspiciosas para o avanço espiritual. Outros momentos, não auspiciosos por si sós, como o Shiva Muhurta, torna-se assim através da obtenção da prosperidade material, que facilita a missão da pessoa na vida. Verso 10. Estabelece-se a pureza ou impureza de um objeto pela aplicação de outro objeto, por palavras, por rituais, pelos efeitos do tempo, conforme a magnitude relativa. Significado: o tecido se purifica mediante a aplicação de água limpa e se contamina devido à aplicação de urina, excremento, muco, sangue. As palavras de um Brahmana santo são puras, mas a vibração sonora de um materialista é contaminada pela luxúria e pela inveja. O devoto santo explica aos outros a verdadeira pureza, ao passo que o não devoto faz propaganda falsa que leva pessoas inocentes a cometer atividades poluídas e pecaminosas. Olha que interessante. A água da chuva, por exemplo, é considerada pura depois de 10 dias e depois de 3 dias em caso de emergência. Por outro lado, alguns alimentos se estragam com o tempo e assim se tornam impuros. Srila Vishwanath Chakravarti Thakura observa que alimento impuro ou estragado é de certo proibido para pessoas normais, mas é permitido para quem não tem outro meio de subsistência. Ou seja, é uma questão de bom senso, né? É uma questão de possibilidade momentânea, né? Se a pessoa tem possibilidade de ter um alimento de boa qualidade, ótimo. Mas se a pessoa está numa situação de emergência, né? O karma está pegando e ela vai ter que comer o que tem. Bom senso. Coisas impuras podem ou não impor reações pecaminosas a alguém. Agora que Krishna vai começar a trabalhar com essas questões e vai apontar como elas são relativas. Dependendo de sua força ou fraqueza, inteligência, riqueza, localização e condição física. Significado: segundo as leis da natureza, aquilo que é impuro contamina determinado indivíduo conforme a sua situação, como se descreve aqui. Por exemplo, em certas ocasiões, tais como um eclipse solar, que é inauspicioso, né, que não traz boas energias, que não é bom para o indivíduo, ou logo após o parto, deve-se restringir a ingestão de alimentos segundo os preceitos ritualísticos das escrituras, né? Quem é fisicamente fraco, contudo, pode comer sem ser considerado ímpio. Os marzinhos podem comer à vontade, porque é magrelo. As pessoas comuns consideram os 10 dias que seguem o parto como os mais auspiciosos, ao passo que quem é erudito sabe que esse período é de fato impuro. Desconhecer a lei não livra alguém de ser punido, mas considera-se que quem comete atividades pecaminosas de caso pensado é muito caído. Quanto à opulência, samriddhi, roupas gastas e sujas ou uma residência em desordem são consideradas impuras para um homem rico, mas aceitáveis para quem é pobre. Beleza, o nosso Ashram Brahmachari aqui está perfeito. Verso 12. Vários objetos tais como grãos, utensílios de madeira, coisas feitas de osso, que osso é contaminado na cultura védica, fios, líquidos, objetos derivados do fogo, peles e objetos de terra são todos purificados pelo tempo, pelo vento, pelo fogo, pela terra e pela água, separada ou
combinadamente. Verso 13. Considera-se que um agente purificador específico é apropriado quando sua aplicação remove o mau cheiro, fedor, nhaca, catinga ou cobertura suja de algum objeto contaminado e faz com que ele retome sua natureza original. A água é muito boa para isso. Verso 14. Pode-se purificar o eu através do banho, por isso então é banho frio, né, antes do mangala, caridade, austeridade, idade, força pessoal, rituais purificatórios, deveres prescritos e, sobretudo, por lembrar-se de mim. Krishna, Govinda, Gopala, Rama, Srimadhusudana. O Brahmana e outros homens 2 vezes nascidos devem estar devidamente purificados antes de executarem suas atividades purificatórias. Significado do Charadeva: a palavra avastha indica que, quando são pequenos, meninos e meninas se mantêm puros mediante a inocência natural da idade e que, à medida que crescem, eles se mantêm puros através de educação e ocupação apropriados. Em última análise, ninguém pode evitar a infecção da ilusão através de nenhum processo, exceto a consciência de Krishna. O que vai deixar a pessoa realmente pura é a consciência de Krishna. Os 3 modos da natureza material estão em perpétua interação e tem-se às vezes de cair no modo da ignorância e às vezes de elevar-se para o modo da bondade, numa divagação inútil dentro do mundo da ilusão. Mas através da consciência de Krishna, o processo de lembrar-se da Suprema Personalidade de Deus, cantar os seus nomes, ouvir sobre os seus nomes, pode-se de fato erradicar a própria tendência de agir contra a verdade, a vontade da verdade absoluta. Verso 15. O mantra é purificado quando cantado com conhecimento adequado. Os 2 primeiros versos do Shikshastra, né, o Chetodharpanamarjanam e o Naminama Karibahuda, eles vêm trazer um conhecimento, uma explicação, uma instrução sobre o que é os santos nomes, o Mahamantra Hare Krishna. E o trabalho do indivíduo se purifica quando oferecido a mim, Krishna. Dessa maneira, mediante a purificação do lugar, tempo, substância, agente, mantras e trabalho, a pessoa se torna religiosa, dhármica, né? E devido à negligência desses 6 métodos, considera-se que ela é irreligiosa. Verso 16. Às vezes a piedade torna-se pecado, e às vezes o que em geral é pecado, segundo os preceitos védicos, torna-se piedade. Semelhantes regras especiais de fato erradicam a distinção nítida entre piedade e pecado. Aqui o Senhor explica com nitidez que a piedade e o pecado mundano são sempre considerações relativas. Por exemplo, se a casa de um vizinho pega fogo e alguém abre um buraco no teto para que a família presa possa escapar, possa fugir, ele, devido à indicação de perigo, é considerado um herói piedoso. Em condições normais, contudo, se alguém abrir um buraco no teto do vizinho ou quebrar suas janelas, será considerado criminoso. Segundo o Srila Madhvacharya, seres humanos acima de 14 anos são considerados capazes de distinguir entre o bem e o mal, e por isso são responsáveis por suas atividades piedosas e pecaminosas. Essa é muito boa, né? Então a gente pode diminuir, né, a maioridade penal no Brasil para 14 anos, de acordo com o Madhvacharya. Isso é muito bom. Os seres humanos que agem como animais, com a ideia de que o homem não deve sentir culpa alguma, senão que deve fazer o que bem entende, isso é bastante atual, né? Com certeza nascerão como animais absortos em ignorância. Deve-se compreender, todavia, que a consciência de Krishna é absolutamente boa, porque envolve obediência completa à verdade absoluta, a suprema personalidade de Deus, cuja bondade é eterna e absoluta. Aqueles que têm inclinação a estudar a piedade e o pecado materiais
acabam frustrados devido à relatividade e mutabilidade do assunto. Deve-se, portanto, chegar à plataforma transcendental de consciência de Krishna, que é válida e perfeita em todas as circunstâncias. 17, penúltimo verso. As mesmas atividades que degradariam alguém elevado não causam a queda daqueles que já estão caídos. Já está no chão, não tem como passar do chão, né? De fato, quem está deitado no chão não pode cair mais. A associação material, que é ditada pela própria natureza do ser, é considerada uma boa qualidade. Significado: embora a associação íntima com mulheres seja muito abominável para o sannyasi renunciado, a mesma associação é piedosa para o pai de família, a quem o preceito védico ordena que se aproxime de sua esposa na ocasião apropriada com o intuito de procriar e atrair filhos conscientes de Krishna. De igual modo, considera-se que o Brahmana que ingere bebida alcoólica comete um ato muito abominável, ao passo que o Shudra, ou um homem de classe baixa que consegue moderar seu hábito de beber, é considerado autocontrolado. Verso 18 e último dessa sessão. Por se restringir de determinada atividade pecaminosa ou materialista, o indivíduo se livra do cativeiro resultante desse ato. Semelhante renúncia à base da vida, é a base da vida religiosa e auspiciosa para os seres humanos e afasta todo sofrimento, ilusão e medo. Então aqui os versos 19 ao 21. Vamos ver primeiro no Bhagavad Gita, porque é a mesma ideia. Olha só que interessante a comparação. Aqui do lado direito da tela de vocês nós temos os versos 62 e 63 do capítulo 2 da Bhagavad Gita. Enquanto contempla os objetos dos sentidos, a pessoa desenvolve apego a eles. E de tal apego se desenvolve a luxúria, e da luxúria surge a ira. Da ira surge completa ilusão, e da ilusão a confusão da memória. Quando a memória está confusa, perde-se a inteligência, e ao perder a inteligência, cai-se de novo no poço material. Então, Krishna falando sobre o mesmo tópico aqui agora para Uddhava, em vez de Arjuna, aqui no Srimad Bhagavatam. Quem aceita os objetos materiais dos sentidos como desejáveis, na certa se apega a eles. Como ele expande o conceito de contemplação, né? Deste apego surge a luxúria, e esta luxúria cria a desavença entre os homens. Da desavença nasce a ira intolerável, seguida pela escuridão da ignorância. Essa ignorância domina rapidamente a ampla inteligência do homem. Ó Santo Uddhava, considera-se que alguém privado de verdadeira inteligência perdeu tudo. Desviado do verdadeiro objetivo de sua vida, ele se torna inerte, tal qual um cadáver. Crítica à seção Karmakanda dos Vedas. Então vamos lá, leitura dos versos 22 até o 34. Verso 22, Vishaya Bhini Veshena Natmanam Vedanaparam. Em virtude da absorção no gozo dos sentidos, a pessoa não consegue reconhecer a si nem aos outros. Vivendo inutilmente em ignorância tal como uma árvore, ele apenas respira como um fole. Fom, 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 fom. Igual o fole do harmônio, né? Verso 23. Aquelas afirmações das escrituras que prometem recompensas fruitivas não prescrevem o bem último para os homens, mas são meras seduções para levar à execução de deveres religiosos benéficos. Então esse tema já foi abordado em capítulos anteriores, ou o capítulo que Krishna fala sobre a seção Karmakanda, sobre as atividades fruitivas. Ele as condena, como está condenando aqui. E Krishna está retomando um assunto, né? Elas são exatamente como promessas de doce feitas para induzir uma criança a tomar o remédio benéfico.
Então o remédio é amargo, a criança tem que tomar esse remédio, a mãe coloca um melzinho, uma coisa doce na chupeta, no remédio, né? Então esse mesmo exemplo também foi dado já nessa sessão pelo próprio Krishna, esses capítulos anteriores, né? Verso 24. Pelo simples fato de nascer neste mundo, os seres humanos ficam apegados dentro de suas mentes ao gozo pessoal dos sentidos. A longa duração da vida, as atividades sensoriais, a força física, a potência sexual, né? Hoje isso é muito comum, e há amigos e família. Suas mentes absorvem-se desse modo naquilo que derrota seu verdadeiro interesse próprio, que é o interesse da alma espiritual, o interesse de quem eu sou. Verso 25. Aqueles que ignoram o verdadeiro interesse próprio divagam no caminho da existência material, subindo e descendo nos planetas inferiores e superiores, dirigindo-se aos poucos para a escuridão, porque os Vedas os encorajariam ainda mais a desfrutar do gozo dos sentidos, se eles, embora tolos, observam com submissão os preceitos védicos. Verso 26. Homens com inteligência pervertida não compreendem este verdadeiro propósito do conhecimento védico e, em vez disso, propagam como a mais elevada verdade védica as afirmações floridas. Isso também é uma expressão que Krishna utiliza na Bhagavad Gita. As afirmações floridas dos Vedas que prometem recompensas materiais. Aqueles que têm verdadeiro conhecimento a respeito dos Vedas nunca falam dessa maneira. Verso 27. Aqueles que estão cheios de luxúria, avareza e cobiça confundem meras flores com o verdadeiro fruto da vida dos Vedas. Perplexos devido ao resplendor do fogo e sufocados pela sua fumaça, eles não conseguem reconhecer sua própria identidade verdadeira. 28. Meu querido Uddhava, pessoas que se dedicam ao gozo dos sentidos obtido por se reverenciar ou rituais védicos, reverenciar aqui no caso semideuses, né? Não podem compreender que eu estou situado nos corações de todos e que o universo inteiro não é diferente de mim e emana de mim. De fato, eles são como pessoas cujos olhos estão cobertos pela neblina. Versos 29 e 30. Os adeptos do gozo dos sentidos não podem compreender a conclusão confidencial do conhecimento védico de acordo com os sacrifícios, de acordo com minha explicação. Obtendo prazer com a violência, eles em sacrifícios matam cruelmente animais inocentes em busca do próprio gozo dos sentidos e assim adornam semideuses, antepassados e líderes entre as criaturas fantasmais. Contudo, dentro do processo de sacrifício védico, jamais se estimula semelhante paixão pela violência. Verso 31. Assim como um negociante tolo perde sua verdadeira riqueza em especulação financeira inútil, homens tolos perdem tudo que é de verdadeiro valor na vida e, em vez disso, buscam a promoção ao céu material, a qual, embora seja agradável de se ouvir falar, é de fato irreal, como um sonho, felicidade plena, né, nos planetas celestiais. Esses homens confundidos imaginam em seus corações que conseguirão todas as bênçãos materiais. 32 e último. Homens estabelecidos em paixão, bondade e ignorância materiais adoram semideuses e outras deidades específicas, encabeçados por Indra, que manifestam os mesmos modos de paixão, bondade ou ignorância. Eles não conseguem, contudo, adorar-me de modo correto. Aqui então a meta última dos Vedas. Então ele falou, então Krishna condenou a porção Karmakanda, então agora Krishna vai falar do que realmente falam os Vedas. Então vai estar nos versos 35 a 43.
aqui ainda na sessão anterior. Os adoradores de semideuses pensam: adoremos os semideuses nesta vida e mediante nossos sacrifícios iremos para o céu e lá desfrutaremos. Quando esse prazer terminar, voltaremos a esse mundo e nasceremos como ilustres pais de família em famílias aristocráticas. Sendo excessivamente orgulhosa e gananciosa, a mente desses adoradores fica confundida pelas palavras floridas dos Vedas. Eles não têm atração por assuntos relacionados a mim, a Krishna, o Senhor Supremo. Então aqui agora a nossa sessão, qual é a meta última dos Vedas? Versos 35. Os Vedas, divididos em 3 seções, em última análise revelam a entidade viva como alma espiritual pura. Os videntes e mantras védicos, contudo, tratam desse tema em termos esotéricos, e eu também fico satisfeito com tais descrições confidenciais. Verso 36. O som transcendental dos Vedas é muito difícil de compreender e se manifesta em diferentes níveis dentro do prana, a respiração, sentidos e mente. Ar vital, né? Prana. Esse som védico é ilimitado, muito profundo e insondável, tal qual o oceano. Verso 37. Como a ilimitada, imutável, onipotente personalidade de Deus, que reside dentro de todos os seres vivos, eu mesmo estabeleço a vibração sonora védica sob a forma do Omkara dentro de todas as entidades vivas. Ela é assim percebida de maneira sutil, tal como um único fio de fibra no calo de lótus. Então aqui está bem em consonância com os Vedas originais, né, os Shrutis. Não com os Smritis, que vai falar sobre Krishna mesmo. Tradução: assim como a aranha gera de seu coração a teia e a emite através da boca, a suprema personalidade de Deus manifesta-se como o reverberante ar vital primordial, que consiste em todos os métodos védicos sagrados e é pleno de prazer transcendental. Desse modo, o Senhor do céu etéreo de seu coração cria o grande e ilimitado som védico por meio de sua mente, que concebe diversificados sons tais como os parshas. O som védico ramifica-se em milhares de direções, adornado com as diferentes letras expandidas da sílaba Om. As consoantes, as vogais, as sibilantes e as semivogais, o Veda é então elaborado por muitas variedades verbais expressas em diferentes métrica, né? Cada um tendo 4 sílabas a mais que o anterior. Por fim, o Senhor volta a retrair sua manifestação do som védico para dentro de si próprio. Verso 41. Os métrica védica são o Gayatri, o Ushnik, Anushtup, Brihati, Pankiti, Trishtupi, Jagati, Aktichanda, Atyashti, Atijagati e Atvirati. 42. No mundo inteiro, ninguém senão eu compreende de fato o propósito confidencial do conhecimento védico. Logo, as pessoas não sabem que o Veda de fato prescreve nas normas ritualísticas do Karma Kanda, nem que o objeto é, na verdade, indicado nas fórmulas de adoração encontradas no Upasana Kanda, o Vedanta Sutra, né, e os Upanishads, nem aquilo que se discute com muita perícia através de várias hipóteses na seção Jnana Kanda dos Vedas. Verso 43. Eu sou o sacrifício ritualístico, Senhor Krishna, prescrito nos Vedas, e eu sou a deidade adorável. Eu é que sou apresentado como as várias hipóteses filosóficas e sou apenas eu que então sou refutado pela análise filosófica. Desse modo, a vibração sonora transcendental estabelece a mim como o significado essencial de todo o conhecimento védico.
os Vedas, através de uma análise muito bem elaborada de que toda a dualidade material não passa de minha potência ilusória, acabam negando por completo essa dualidade e alcançam sua própria satisfação. Acabou. Neste ponto encerram-se os significados apresentados pelos humildes servos de sua divina graça, Bhaktivedanta Swami Prabhupada, referente ao 15º primeiro canto, 21º capítulo do Srimad Bhagavatam, intitulado O Senhor Krishna explica o conhecimento védico. Srila Prabhupada aqui, já. Fim, mas tem continuação. Então nós conseguimos cobrir mais um capítulo, né? O capítulo 21, já foram 15 aulas, mas ainda a gente continua a nossa saga do Uddhava Gita. Tá bom? Muito obrigado pela atenção, pela paciência de vocês. A gente convida aqueles que puderem, né? Deem um like para ajudar o canal. Compartilhem, se inscrevam no canal, aqueles que não são inscritos. Quem tiver alguma pergunta, alguma curiosidade, é só deixar nos comentários abaixo. Eu não vou responder. Muito obrigado. Tenha um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite. Hare Krishna e tchau!